Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu. Muitos devem estar estranhando aqui o Wagner de cara limpa, depois de quase 4 anos aí, quando começou a pandemia, usando meu cavanhaque. Então, assim, dá uma mudança, né? Mudar um pouquinho o visual, ainda mais saindo de uma gripe pesada que eu passei semana passada. Faz parte, agora me recuperando. Graças a Deus, tudo excelente. Gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando que toda sexta-feira, até a data do nosso grande evento, que é o VMO Experience, nós teremos um esquenta. Hoje nós vamos ter aqui o pessoal da Onset Tecnologia, que é patrocinadora oficial do nosso evento de 2025. E vou conversar já já com o José Maurício e com o Martinho Santos, tá? Sobre Value Ring. Então vai ser um papo bem bacana, já instigo vocês a colocar as perguntas no chat, tá? Lembrando do seguinte aqui, nós estamos transmitindo para várias redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, e também estamos transmitindo na página oficial do webinar, que acontece na Digital Edu, tá bom? Se você quiser participar apenas fazendo perguntas e ouvindo o que está acontecendo, fica tranquilo nas redes sociais, fica light. Se você quiser também ter um certificado de participação deste encontro, um certificado de 1 hora, você emite na hora no final da live, vem para Digital Edu, tá? Basta você acessar digitaledu.com.br e fazer um cadastro gratuito ali e entrar na primeira live do dia, tá bom? E assim, no final, no chat da plataforma Digital Edu, você vai receber o link para emitir o certificado. Tá? No final eu explico como funciona e também vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o evento que vai acontecer nos dias 27 e 28 agora de maio. É uma imersão dentro do tema VMO, tá? E sem delongas aqui, vamos ao que interessa agora, que é um pouco de conteúdo, um bate-papo descontraído. Eu quero chamar aqui no palco agora José Maurício Borges. Boa noite, Zé Maurício. Boa noite, Wagner, tudo bem? Tudo jóia, Prazer estar aqui maravilha. com vocês. É um prazer. Vou só esperar o Martinho aparecer aqui, que ele não está aparecendo aqui na webcam. E aí, ó, deixa eu ver se ele já está aparecendo aqui. Vamos lá. E também o Martinho. Boa noite, Martinho. Você me escuta? Boa noite, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? A Tô te ouvindo sua, bem. a sua câmera parece que está por trás do painel. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar aqui, peraí só um pouquinho. Vou tirar esse painel, aí Coisas melhor. do online. É só tirar e Coisas colocar de novo, eu acho que isso acontece. Aí, ó. Ah, agora ficou top, ficou bacana. Aí, É, ó, tá vendo? se eu, se eu Ela tá Humildemente. colocar na. ela some. Vou tirar, vou deixar É, assim, não tem problema não. não, maravilha. Ô, gente, é um prazer ter vocês com a gente aqui, tá? Queria deixar aberto aqui para primeiro falar, vamos começar pelo Zé Maurício, falar quem é Zé Maurício e dar boa noite para a turma que está com a gente, Zé Maurício. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o José Maurício Borges, sou aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Eu tenho a certificação PMP, né, e a certificação de PMO-CP do Valor Ring. Tenho mais de 10 anos trabalhando, né, em gestão de projetos e escritórios de projetos. Uma experiência aí desde da área automobilística, cervejarias, farmacêutica, então tem um pouco de conhecimento em diversos setores, né, segmentos da indústria, aplicando, né, o gerenciamento de projetos dentro do escritório de projetos. Então fala Boa, pra gente, boa- Martim, quem é Martim Santos? Legal, boa noite pessoal. Meu nome é Martinho, atualmente eu sou o diretor de tecnologia, serviços e talentos da Onset Tecnologia. Eu sou um dos fundadores, né, da Onset. Eu sou um cara que adoro estudar, aquela história do Long Life Learning nasceu comigo aí desde que eu tinha uns 18 anos, 19 anos, não parei até hoje. E eu já fiz de tudo um pouco também, mais ou menos aí como a história de vocês, né? Já fui suporte, já fui gerente de projetos, já fui especialista em desempenho, né? Análise de performance, de desempenho, que é uma área fascinante
para mim, né, descobrir onde é que estão os gargalos ali, onde que você ajusta, onde é que faz aquele tuning que faz toda a diferença, né? E eu aprendi a fazer esse tuning com gente, que eu acho que foi uma grande conquista aí para minha carreira, né? Então, graças a esse desenvolvimento, hoje eu consigo montar equipes de altíssimo desempenho aí. O Zé Borges é um desses talentos que a gente conseguiu encontrar aí no mercado, né, para montar um time de altíssimo padrão e virou uma marca registrada aí do Martinho, né, colocar as pessoas certas no lugar certo, com as competências certas, né. Eu acho que é o meu tuning mais bem feito na vida, é com gente, tem sido, viu, Wagner? Que maravilha, Martinho. Excelente, cara. E o pessoal tá precisando aí de times mais experientes, né, cara? Time mais, não mais experientes, mais é, assim, unido, né? Um time que tem garra, que vá para cima dos objetivos, né? E entrega Exatamente, é. resultado. Esse é o grande desafio aí de qualquer segmento, né? E é um desafio que nunca para, né, Wagner? Hoje mesmo Não, não estava tem numa reunião jeito. com um time grande aqui da linha de frente, né? Uhum. Justamente combinando com eles que é o seguinte, gente, dá errado e é normal dar errado. Quando dá certo, é porque a gente queria e queria muito e trabalhou muito para dar certo. Não é, não é aleatório, né? O resultado, o bom resultado, ele é desejado, ele é planejado e ele é produzido Sim, constantemente ali com um olhar muito crítico em cima daquilo que realmente faz a diferença e muitas vezes é um tuning, né? No ajuste fino de comportamento, de conhecimento, de ferramenta, de processo e por aí vai. Então, é isso aí. muito importante estar atento, né, com todos esses detalhes, né. É isso aí. Maravilha, gente. É um prazer ter vocês com a gente aqui, tá? E assim, para a gente começar sobre o nosso tema, eu sempre gosto de fazer a primeira pergunta, uma coisa mais para nivelamento das informações das pessoas que estão aqui assistindo, porque tem pessoas que são mais novas no mercado, tem pessoas que já têm um conhecimento bem grande, tá? Então, assim, para iniciar, eu queria perguntar sobre assim, o que, que exatamente é o Value Ring, tá? E qual a importância tem no contexto atual de negócios, projetos, tecnologia. Bom, Wagner, o Valor Ring ele é um framework, né, que foi desenvolvido com o apoio de uma comunidade global de escritórios e projetos. Então, isso começou lá atrás, né, com o nosso querido Américo Pinto, onde ele desenvolveu um framework que, com base, né, em estudos, com base no apoio de mais de 430 escritórios e projetos no mundo, né, onde ele coloca o cliente em primeiro lugar. Então, assim, não é uma metodologia, é um framework que auxilia os escritórios e projetos a sempre estar entregando valor, né, constante. Então, assim, é um modelo flexível que você se adapta, não existe uma receita de bolo. O que funciona para A não funciona para B. Então, assim, ele é moldado, digamos assim, de acordo com as expectativas do cliente. E hoje, né, Entendi. vale ressaltar que a partir desse ano de 2025, o Uhum. PMI ele adquiriu, né, o direito da Global Alliance, que é a antiga retentora do Valor Ring. Então, hoje existe a certificação, já existia a certificação no passado pela Global Alliance e hoje pelo PMI. Né, a gente Ah, pode falar bacana. mais disso mais para frente, mas realmente é, é um gerador de valor que vale a pena as empresas, né, os escritórios de projetos, quem não conhece, se aprofundar nos estudos para conhecer. Bacana. Inclusive, o Américo Pinto vai ser o keynote de abertura do evento. Bacana. Vai trazer um tema bem interessante para gente. E assim, quando se fala de Value Ring, nós estamos falando do PMO Value Ring, ô Zé Maurício? Ou são duas coisas diferentes? São coisas diferentes, né? É que foi o nome PMO Valor Ring é que o PMI a nomenclatura hoje é PMI, Ok. PMO, CP. Mas o Valor Ring você pode utilizar, né? Você pode implantar em qualquer, além de Uhum. escritórios e projetos, em qualquer área da sua organização. O foco é a Cliente, geração de valor.
geração de valor e o cliente em primeiro lugar. Então, assim, é um modelo que você está em constante feedback com o seu cliente, né? Que entregar projeto no prazo não é entregar valor, é diferente, né? São duas coisas diferentes. O que é o valor? O valor é no final, né, do dia, o seu cliente te agradecer e realmente, ó, você conseguiu suprir todas as minhas expectativas. Isso é valor. E eu Sim. costumo brincar, né? Igual o médico. Você está com uma dor, você vai no médico, ele te receita um medicamento. Uhum. E qual que é o valor disso? O valor é se você realmente tomar esse medicamento corretamente e a sua dor, né, for tratada, for curada, aí você vai enxergar o valor no médico, né, digamos assim, no serviço do médico. E o PMO é a mesma coisa. Você não adianta você chegar com processos definidos, chegar com uma metodologia, botar na mesa e o cliente não é aquilo que o cliente espera. Então você tem que estar sempre Uhum. alinhado com ele. Entendi, interessante. Inclusive assim, até no alinhei com vocês aqui, eu não vou a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, fique à vontade para qualquer um dos 2 responder, e no meio tempo da pergunta resposta de um, o outro pode entrar respondendo, complementando, fazendo alguma pontuação, tá? Fiquem à Me vontade. ajuda aí, Martim. Boa, Wagner. Boa, boa. Bem lembrado aí. Então, eu já vou complementar aqui a fala Fique à vontade. do Zé. Eu acho que para muitas pessoas, quando a gente fala de valor, fica uma coisa, às vezes, um pouco subjetiva, né? Difícil de mensurar e tal. E aí eu lembro que um tempo atrás nós fizemos uma conferência com o cliente e o cliente estava pedindo ajuda justamente para trabalhar no sentido de ajudá-lo a definir o que seriam os valores para o PMO deles, né? E tinha uma bancada lá com 8 experts, né, no assunto conversando e tal. E eu levei uma pessoa, né, que não era o Zé na época, era uma outra pessoa, expert também nessa questão de geração de valor. E ele falou o seguinte, gente, geração de valor funciona mais ou menos assim, olha, você tá lá num prédio, né? E aí você tá lá mais ou menos no 9º andar, né? E aí você descobre, depois de alguns minutos que você tá lá dentro, olhando pela janela, que alguém pulou lá do 23º andar. Você preocupado vendo a pessoa caindo, você abre a janela rapidamente e fala: "Nossa, você tá caindo, e aí, tudo bem?" E o cara responde você: "Por enquanto tô", né? E aí cai lá embaixo. Percepção de valor tem um pouco isso, né? Tem que ser medido na hora exata, né? Muitas vezes da criação, para que seja de fato percebido. Então, para quem está acompanhando com a gente ali, muitas vezes um bom jeito de saber se o PMO gera valor ou não é mais ou menos simples, né? Pega-se a lista de benefícios que foram gerados por um determinado projeto, os critérios podem ser vários, por isso que precisa combinar direitinho com os stakeholders, né? O que vai ser classificado como valor dentro do contexto do projeto, mas não tem como fugir. Essa lista de valores, ela tem que ser maior do que o custo aferido para executar o projeto. Essa balança tem que pender para o lado do benefício. Se tiver igual, tá zerado, não tem a percepção positiva, digamos assim, de valor. E por outro lado, se essa percepção for menor do que o conjunto de custos, aí você tem uma inversão, né? Ou seja, não está valendo a pena. Então, só um complemento rápido e simples aí, Zé, para tentar ajudar, tá bom? Maravilha, boa Ótimo. colocação, Martim, excelente. E para a gente aprofundar um pouquinho mais, assim, quais são os principais componentes, elementos que constituem o PMO Value Ring? Poderia dar algum exemplo prático para a gente sobre isso? Os elementos, também após a aquisição do PMI, ele sofreu alguma atualização, né? E eu achei que ficou bem bacana. É um material novo que foi disponibilizado esse ano. Hoje é dividido, né, no ciclo de vida, né, do framework em cinco etapas, né, 5 fases, onde cada fase são 2 etapas. Então, no total de 10 fases que a gente tem que não precisa percorrer passo a passo, mas é um guia, né, um guidance para você ver se você está realmente no caminho certo, se o seu escritório de projetos está fazendo a coisa certa. Eu listei aqui, eu tenho minha colinha que as 5 fases que são, ela está dividida em exploração, design, implantação, aprimoramento e realização.
Então, assim, como exemplo, na fase de exploração, você tem que conhecer o seu cliente, conhecer as expectativas dele, entender as dores, né? A gente gosta de brincar com o médico de dor, porque eu acho que cai muito bem no entendimento. Então, assim, você conhecer realmente a dor do cliente e explorar isso, né? Você passa para a parte de design depois, que é onde você vem para dentro de casa do seu PMO, seu escritório de projetos, junto com o seu time. Olha, né, o framework ele traz também um banco de dados legal, né, de acordo com a comunidade global de PMOs, como uma lição aprendida, para esse benefício esperado desse cliente, 90% dos PMOs dos mais tops do mundo utilizaram esse modelo de serviço. Então, assim, você não sai no escuro, né? Você já tem um guia ali, né, do framework que você consegue olhar, discutir com o seu escritório de projetos, com seus profissionais e traçar um plano, né? Ó, para esse cliente, para essa dor aqui, a gente vai seguir dessa maneira. Então, depois você tem a parte de implantação, que é onde você vai, né, o seu plano de ação realmente, né, construir isso junto com o cliente é importante, o cliente tem que estar sempre do seu lado, não é aquela história, vou contratar um escritório de projetos, um PMO, que o cara entende de Value Ring e vou embora, agora todos os meus problemas serão solucionados, não. O cliente tem que estar muito, muito junto, né, bem do lado do escritório de projetos para a coisa funcionar, ele tem que acreditar, ele tem que apoiar o tempo todo, senão não vai funcionar. Não é uma bala de prata ali que você vai resolver o problema dele. E aí a gente tem a fase de aprimoramento, que é o quê? Você olhar o que está indo bem, o que está indo, né, não está indo muito legal, e fazer, né, um redirecionamento, né, do seu serviço que você está prestando ali. Então, ali é uma fase de lição aprendida, de melhoria contínua, é muito importante você melhorar continuamente junto com o time, né, junto com o cliente. E depois você parte para a última fase, né, do ciclo do Value Ring, que é a realização. A realização, isso é uma novidade, eu achei muito legal, comparando com o modelo antigo, que é o quê? Você ouvir do cliente se realmente fez sentido para ele o que você entregou, se ele entendeu, se você entende um software, por exemplo, se ele foi treinado para aquilo, se ele está fazendo uso daquilo, e aí você coletar o feedback dele. Então, aí você encerra esse ciclo que geralmente, né, para o Value Ring a gente usa 12 meses. Então, é um ciclo de 12 meses de um ano, onde você inicia e finaliza. Depois você faz de novo, novamente, você inicia e finaliza, para ter esse processo de melhoria contínua, né, dentro do escritório de projetos. Ah, interessante, bem bacana. Uma curiosidade, tá? Do Maurício e Martinho. Antigamente, assim, antigamente não, né? Existe isso. Eu sou da área de engenharia, de gestão de projetos da parte industrial, predial e tudo mais. E existia muito assim, a gente fazia a matriz de requisitos, né, alinhando os entregáveis e tudo mais. Eu posso dizer que existe uma matriz de valor, por exemplo, dentro desse processo, que eu faço ali um balanceamento no final para poder ver realmente se os valores foram realmente atendidos ou não é bem assim. Sim, existe um modelo de aderência que a gente chama. Uhum. Uma vez você construiu o seu backlog, né, de requisitos do cliente, o framework do Value Ring também ele dá alguns exemplos para ajudar, auxiliar na hora dessa construção junto com o cliente, né, para ficar uma coisa mais, não muito aberta, né, mas dá um entendimento. E nessa matriz você consegue ver se o seu modelo de serviço, o seu escritório de projetos está aderente às expectativas ou não. Você consegue medir isso, Boa. né? Então você mede pela aderência, para cumprir, por exemplo, um requisito, o stakeholder, a empresa pediu uma melhoria na comunicação do projeto. Então você tem lá 4 serviços que você está trabalhando para cumprir um requisito. E aí Uhum. você consegue medir dos 4 se está aderente ou não, né? Isso sempre buscando um retorno, um feedback do cliente, do seu principal stakeholder ali. Interessante. É Maravilha. o Pode falar. importante, né, Wagner, nesse contexto é combinar o jogo antes, né? Ou seja, Uhum. definir que critérios são esses, que pesos ele tem, quem que vem primeiro, qual que é mais importante
para cada tipo de projeto, porque no PMO você pode ter uma infinidade de tipos de projetos Sim. distintos. E aí não dá para pegar tipo o mesmo tipo de valor e atribuir para todos. Então, é muito importante ter esse filtro preliminar, né, para organizar esses critérios, de modo que para cada avaliação esse mapa de valor tenha um fit, né, mais adequado, né? Exato. Para cada requisito ali, a gente classifica, né, por ordem de prioridade o Isso, que ele acha mais importante, então você começa a pontuar esses requisitos de acordo com a prioridade que o cliente, que os stakeholders elencaram ali para você. Então, para cada requisito você tem um peso diferente e para cada grupo de stakeholders também, pesos Uhum. diferentes dentro Ah, da metodologia. interessante. E assim, eu vejo que definir valor é uma coisa, igual você falou, Martinho, cada situação, cada empresa, cada projeto tem o seu. uhum, E eu entendo que as empresas ainda não estão tão preparadas, ou não estavam, estão começando, a ter essa visão de valor. É uma barreira isto nas empresas? Ou as empresas conseguem ali expressar para vocês, por exemplo, os valores são X, Y, Z, ou vocês precisam de ter um esforçozinho ainda para poder tirar isso de dentro da cabeça das organizações? é desafiador, viu, Wagner? Não é trivial essa questão do conceito, né? De definir o conceito de valor e Uhum, menos ainda de desenhar uma abordagem para aferir de fato, através de indicadores, que uhum, valor é esse, que momento que ele é percebido, que momento que ele é ferido, que momento que ele é realizado e principalmente quanto, né, que ele é comparado com o custo. São critérios relativamente complexos, não são triviais, não. sim. De modo geral, a gente percebe que existe cada vez um interesse maior, né, em ter esse mapa, né, Uhum, e a partir daí se estabeleceu uma série de disciplinas ao longo do PMO para que esse valor seja perseguido e seja conquistado ao longo do tempo. Um bom começo sempre é considerar aqueles que são mais fáceis para ir ganhando um pouco de experiência e de segurança antes de complicar um pouco o contexto. Não adianta você definir 320 valores de cara e sair perseguindo mais 5 indicadores para cada um, que vai ficar muito complexo esse contexto, né. Então, o que eu vejo que as empresas têm feito muito ultimamente é assim, eles definem um valor relativamente simples do tipo: "Eu estou otimizando com este meu projeto alguma operação? Então bacana, tem um valor positivo pela otimização da operação. Eu estou reduzindo o custo da operação? Ah, então tem um valor pelo saving que eu estou gerando pela operação". E aí eu já tenho 2 critérios relativamente, simples e mais fáceis de medir dentro desse contexto. Não é trivial, né, ainda dá um certo trabalho, mas é um bom começo. Mas a gente já vê outras empresas, por exemplo, hoje preocupado com a questão de valor, quando está relacionado com a experiência do cliente. Então, como é que o cliente sente na ponta a experiência do uso do serviço ou do produto e como que ele percebe esse valor desta experiência. Então tem empresas que têm critério, por exemplo, de valorização dos projetos, dizendo assim: "Olha, se eu ganho, na otimização, se eu faço um saving e se eu melhoro a experiência do cliente, eu já tenho 3 critérios de valores, por exemplo, bem definidos". O que não significa que seja simples medir e avaliar eles, né, mas é um bom acho que esses 3 são bons começos, bons exemplos, né, Zé, que você acha? É, eu já ouvi bastante que os valores não são medidos, eles são sentidos, né. Tem Então isso você também. tem que não parecer, você tem que, né, mostrar que você realmente, faz falta naquela organização. Isso é sentimento. Como eu falei, não adianta entregar os projetos no prazo, no custo, com tudo, né, com redução,
mas se você não atende às outras expectativas do cliente. Então, ele tem que sentir que aquele escritório de projeto faz parte, né, que tudo que ele precisa, ele é atendido, é flexível. Então, isso é um sentimento de valor que não dá para muitas vezes para mensurar. Interessante. Maravilha. Ó, vamos aprofundar até um pouquinho mais aqui com relação ao PMO Value Ring, né? Qual a importância de estabelecer processos claros e bem definidos dentro do escritório de projetos, né, segundo as perspectivas aí do PMI Value Ring? E como que isso impacta a entrega de valor? Os processos, Wagner, é importante, quando você tem um processo definido, né, que você tem uma área que tem processos bem definidos, isso você consegue garantir que as suas entregas sejam feitas com qualidade, né, sejam consistentes e sempre alinhadas com as expectativas, né. Então isso aumenta muito a confiança do PMO. Então, muitas empresas não gostam de processos, mas o processo é necessário. Muito se tem falado agilidade elimina os processos. Não, a gente precisa ter os processos ágeis, né? É diferente. Então isso traz confiança, né? E eleva a maturidade do escritório de projetos, além da confiança no PMO. Interessante. Eu contribuiria também, Wagner, da seguinte forma, né? Quando você tem um trabalho que ele precisa ser bem feito, que ele precisa Uhum, atingir um determinado resultado e um resultado de excelência, a gente não brinca com a sorte. sim, Então, a definição de processos, eu acho que ela tem essa natureza de eliminar o aspecto de sorte, né? E eliminar o aspecto de variações e impossibilidade de repetir um determinado padrão. Então, se eu tenho um processo, eu consigo, pelo mapeamento do processo, pelas tarefas do processo e pelos controles que são implementados, dizer o seguinte: olha, toda vez que entra um projeto aqui, eu sigo tais e tais disciplinas, faço tais e tais tarefas e entrego o resultado, não esquecendo, acho que esse é o ponto-chave importante, não esquecendo aqueles fatores chaves de sucesso que vão garantir que a minha entrega seja coerente com aquilo que foi pedido originalmente. Se eu não tiver esses processos bem desenhados, cada projeto que entrar vai ser uma situação. Em um eu posso entregar muito bem, dei sorte, no outro eu entrego relativamente bem, porque eu tinha uma experiência, ela ainda lembrava dele, mas se demora muito tempo para chegar um outro projeto da mesma natureza, pode ser que eu que estava lá já não esteja mais, e uma outra pessoa que vai abraçar aquele desafio, não tendo passado pela experiência, tente fazer de um jeito totalmente diferente daquele que foi previsto e executado nas oportunidades anteriores, e aí, como consequência, pode ter um efeito até desastroso no sentido de não chegar ou de ficar muito aquém do resultado que é esperado. Então, o processo tem uma natureza interessante, eu diria, que é dar uma certa segurança para quem vai fazer, de que tem um método, tem um processo para fazer que pode ser seguido e que vai garantir que, salvo alguns riscos que eventualmente podem acontecer, a gente não está totalmente isento, na verdade, a grosso modo, a excelência vai ser atingida ou vamos estar muito perto dela. E na medida em que a gente tem esse tempo de vida executando o processo, repetindo, revisando, como o Zé falou, fazendo os lessons learned, fazendo o trabalho de inovação, de melhoria contínua, e trazendo novos conhecimentos, novas ferramentas, desafiando, né, a maneira de fazer para que ele seja feito de modo mais ágil, de modo mais preciso, essa régua da excelência vai subindo, que é o que a gente chama da maturidade de governança no PMO, ou seja, ter o processo é fundamental para eu atingir maturidade no PMO. Sem o processo, não há como chegar, né, no nível de maturidade que seja razoável para que o nosso stakeholder fale assim, olha, vou confiar lá no PMO da OnSet, da empresa X, YZ lá, porque eles dão conta do recado.
porque cada vez fazem de um jeito. Então, é muito importante essa questão do processo. Não é brincadeira, não é muito sério isso, viu? Não Com é o único certeza. fator, né? Mas eu Aham. entendo que ele tem um peso muito importante no desenho da solução como um todo e na garantia das entregas como um todo, né? Ah, Eu que ótimo, complemento, Martim. Martinho, que não existe o escritório de projetos desorganizado, né? Não. O processo traz organização para dentro do departamento, então É, precisa sim dos processos. Inclusive aqui o Sidney, ó, o Sidney Monteiro, ele colocou aqui, prof, é exato, eliminar o aspecto de sorte, né? Não existe sorte, existe boas definições. Bem é isso aí. interessante aí, ó. Muito bom. Tem mais mensagens aqui de colegas seus aí lá do LinkedIn, ó. Tem o Sidney Monteiro, acabei de colocar aqui agora, o Thiago fez uma pergunta aqui agora pra gente, que é o seguinte, ó. Queria fazer uma pergunta ao José Borges, Grande Thiago. de como um VMO de excelência integra ferramentas de IA na gestão de projetos e como elas agregam valor. No cenário, um abraço para o Thiago, porque falando de IA, eu aprendi muito com esse cara aí. Ele é um expert no assunto. Falando de IA, hoje ela não tem como falar de escritório de projetos, de gestão de projetos, sem conectar com a IA, né? Então, o tempo todo a gente desenvolve ferramentas, estamos em constante aprendizado para trazer a IA para dentro do escritório de projetos para facilitar a nossa rotina, né? Documentação, os processos, muitos processos são definidos, são organizados e automatizados com a ajuda de uma IA. Então, não tem como mais falar de PMO sem falar de IA. Com certeza, viu? E é um tema que tá sendo muito pedido, né? Inclusive, nós vamos trazer essas temáticas também no VMO Experience, porque qualquer ambiente hoje, a IA já está assim incorporada com soluções e muitas outras formas de ação, né? Tanto para os agentes inteligentes e por aí vai. Vocês falaram um pouquinho sobre maturidade. O Martim falou aqui durante a fala dele que a pergunta acabou servindo também para o processo de maturidade do PMO. Eu tinha uma pergunta preparada aqui, que era o seguinte: como que o PMO Value Ring orienta a avaliação da maturidade do PMO e o planejamento de sua evolução? Você quer complementar alguma coisa daquilo que foi É, falada? Martim, eu inicio e depois você termina com o nosso modelo downside de maturidade. Oh, Sim, maravilha. senhor. Falando do framework, né, do Value Ring. Quando você está na fase ali de conhecer o seu cliente, de escolher, né, de olhar para as expectativas dele e trazer para dentro de casa aquele segundo passo que você vai planejar, né, e olhar para esse tipo de expectativa, eu vou oferecer esse modelo de serviço. Você já começa a guiar, né? Você é guiado pela metodologia de que para aquele modelo de serviço existe um nível de maturidade. É comum, né, o escritório de projetos ele iniciar, se já existe, se é um pouco bagunçado, não tem maturidade nenhuma. Se ele está iniciando, pode até ser que sim, que ele tenha um nível de maturidade. Mas aqui no Value Ring, o bacana é o seguinte: você faz o primeiro ciclo, né, os primeiros 12 meses, você consegue, ao final, avaliar a maturidade daquele primeiro ciclo. Você consegue enxergar se o seu PMO ele é estratégico, se ele é tático, se ele está mais na operação do negócio, né? A partir daí você consegue traçar o seu caminho. Ó, eu quero realmente, não, meu PMO vai continuar sendo operacional. Não, eu preciso que o meu PMO seja mais estratégico. O que eu posso fazer? Investir em treinamentos do time. Aí existe também N, né, atividades que você pode complementar para tornar o seu PMO mais estratégico, mais tático, né, e sempre mantendo, né, o seu time
em desenvolvimento, né? Constante desenvolvimento, aprendendo novas metodologias, certificações, processos dentro do PMO. Isso tudo eleva o nível de maturidade do seu escritório de projetos. E aí, falando um pouco, né, o Martim pode complementar que a OnSet também ela possui um modelo, né, de medição de maturidade da organização. Aí, Martim, por favor. No contexto do PMO, né, Wagner, e a gente vê isso também em outros serviços, acho que lá com o ITIL nasceu esse conceito da maturidade dos níveis de serviços, né, que podem ser alcançados ao longo do tempo, né, a gente acaba tendo uma sinergia interessante, né, em relação a esses conceitos, né. Então, do mesmo jeito que no ITIL você pode pensar lá do ponto de vista de maturidade que pode partir de um cenário caótico, onde é tudo uma bagunça, cada um faz do seu jeito, sem processo, sem visão, sem controle, sem nada, e ir gradualmente melhorando, até chegar no nível em que fica otimizado, ou que se gera valor efetivo para o negócio, na governança do PMO não é diferente, também pode-se adotar diversas escalas diferentes. Há um bom tempo atrás, a gente tinha um modelo que era chamado de OPM3, que supostamente serviria para avaliar, né, o modelo da evolução da maturidade. Por razões que a gente desconhece, não pegou muito, né, não foi muito para frente no sentido de se usar, de se colocar em prática. E aí ficou-se durante muito tempo com um modelo muito parecido com o do CMMI, né? Avaliação da maturidade em 5 estágios distintos. E aí a gente, há um tempo atrás, né, trouxe um doutor expert na área aqui, que é o Dr. Helder Celani, que tinha feito um estudo similar em 2011, e eu estava brincando com ele o seguinte, né, falei, cara, se a gente pegar do CMMI da década de 70 para os modelos que a gente tem hoje, que se fala de maturidade, a gente ainda está falando muitas vezes de critérios extremamente subjetivos e difíceis de avaliar quando se fala em maturidade. Então, é complicado para o cliente que fala assim: ah, eu quero melhorar a minha maturidade. Porque se ele fizer isso comigo, ele vai ter uma visão. Se o Wagner for lá, ele tem uma outra. Se o Zé for lá, vai ter uma terceira e por aí vai. Então, a gente falou, precisávamos de um método mais científico, né? Um método mais robusto, digamos assim, estatístico, né? Para poder fazer essa avaliação. E aí nós criamos internamente, né? Com base nesse modelo C2S do Dr. Helder Celani, de 2011, uma série de melhorias em cima do modelo para que a gente tenha um modelo estatístico. E hoje a gente tem um modelo de avaliação de maturidade do PMO que a gente já implementou, já usou, inclusive, alguns clientes nossos, para fazer todo o assessment de como está na organização e como que ele vai evoluindo ao longo do tempo na medida em que se implementa as disciplinas de governança do PMO. Então, a gente consegue inclusive dizer, olha, se eu fiz um levantamento e o cliente está lá no estágio 1 inicial, qual é o roadmap que ele precisa ter para chegar no estágio 3, por exemplo, que seria um estágio controlado e otimizado. Então, do ponto de vista prático, hoje nós temos um modelo que permite olhar com carinho o que está acontecendo de bom e o que tem de gaps ali no contexto da governança do PMO, para desenhar o caminho que precisa ser feito para alcançar um estágio mais elevado e o mais importante, né, Wagner, que é o seguinte, como se manter lá, porque a gente tem históricos de empresas muito conhecidas do mercado, não vou entrar no nome aqui, para não ferir suscetibilidade de ninguém, para não errar também nas minhas lembranças aqui, mas é, é histórico que tem empresas que saíram de um determinado nível, atingiram lá o nível 3, nível 4, até nível 5, e aí depois, na medida em que houve uma mudança muito grande na equipe de liderança, principalmente na medida que foram saindo, eles perderam toda essa maturidade porque o capital intelectual foi com as pessoas. Então, não basta conquistar, né, o patamar novo desejado, tem que ter um critério para permanecer lá. Então, o nosso modelo ele estabelece um critério de permanência que é para garantir que você realmente chegou lá e está exercitando aquele novo modelo, naquele novo nível,
a ponto de ficar tão craque naquilo que aquilo não volte mais para trás, né? E aí sim, a partir dali estabelece um novo patamar, um novo desafio para buscar essa conquista de uma excelência maior, né? Porque esse é o grande motivo para que implementar ou para que adotar o conceito de maturidade dentro do PMO. É por um motivo muito simples, é para melhorar a eficiência, para aumentar a excelência das entregas, para garantir a assertividade dos processos e principalmente para não repetir velhos erros em projetos novos que vêm pela frente. Então, tem um ganho muito grande para as companhias no sentido de ter muito mais convicção, muito mais certeza, muito mais segurança de que, de fato, uma vez que o projeto entrou para ser executado, ele vai ser executado e vai ser entregue. Não é aquela loteria mais do tipo, vamos torcer para o time conseguir entregar, né, Zé? Não tem torcida, ali é trabalho só mesmo, e é uma garantia muito legal, porque a própria equipe que trabalha, né, no projeto, quando segue esses critérios, eles começam a ter uma segurança muito maior e uma habilidade muito maior de antever, inclusive, situações que poderiam ser situações de risco, que sem esses controles seriam mais difíceis de enxergar. Então, tem muitos benefícios e realmente vale muito a pena adotar essa abordagem da avaliação de maturidade de gestão e governança de projetos. E eu acho que a maturidade vem como consequência, né? Você tendo a base forte ali, o Value Ring, todas as etapas, o seu time mais maduro, consequentemente a maturidade do seu departamento, do seu escritório de projetos, ela vai aumentar. Maravilha. Excelente. Assim, como é que faz o pessoal poder fazer esse contato para essa pesquisa, essa maturidade, ou é feito simplesmente num processo de consultoria? Como que as pessoas podem saber mais sobre esse processo de maturidade, essa metodologia de vocês? No nosso site, Wagner, nós temos lá os canais, né, para acionamento do Uhum. time comercial para que seja solicitado, né, uma avaliação, por exemplo, de maturidade ou um pedido de tirar dúvida, alguma coisa Uhum. assim, e os nossos especialistas entram em contato para responder todos esses questionamentos aí, tá? E então, mas de modo geral, isso funciona como se fosse uma consultoria prévia, né? Uhum. Onde a gente faz uma análise para o cliente para que ele tenha essa informação. Esse é um caminho. O outro caminho é se o cliente já está implementando um PMO, por exemplo, nós incluímos isso dentro do nosso serviço sem Sim. custo para que ele entenda qual é o ponto em que ele está, para que ele enxergue, então, ó, eu estou nesse ponto, e aí agora sim eu posso traçar uma rota, né, de ascensão, né? Porque também, quando a gente fala em implementar um PMO, não dá para você sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Tem um roadmap também para isso. Então, a gente fornece esse roadmap e dentro dele traz a avaliação da maturidade para garantir que a gente vai ter um baseline, inclusive para comparar depois quando implementar, quanto que evoluiu, né, quando ele entrou, quando ele começou a trabalhar com o conceito do PMO. Isso é muito legal. Interessante. Então, ó, coloquei na tela aí, pessoal, o site é esse mesmo, né? onset.com.br, né? Isso Então, mesmo. eu vou deixar ele aqui um tempinho, enquanto eu Uhum. faço até as perguntas finais aqui para a gente poder finalizar. Passa rápido, já são 19h50, Oxe. já, Nossa, já. já passa bem rápido, né? E assim, que maneira pode definir KPIs específicos para o PMO, né? Conforme o PMO Value Ring tem alguma ligação, é incentivado e como definir esses melhores KPIs? Martinho, quer iniciar? Não, pode tocar, Bom, Zé. vamos lá. Tem uma lista, né? Vamos falar vamos falar dos 28, vamos falar de 20, escolhe uns aí. Quando a gente fala de KPIs, né, ele é montado, né, em conjunto com o stakeholder. Então, geralmente, alguns KPIs vêm de contrato, né? Mas quando a gente fala de um escritório de projetos, né, interno de uma empresa, então isso é feito em parceria com os stakeholders. Então, assim, os KPIs, eles auxiliam, né, no avanço da maturidade do PMO, do escritório de projetos,
E assim, tudo que não é medido, a gente não consegue fazer uma gestão, né? Então, é preciso sim ter um KPI para orientar, nortear o escritório de projetos. E aí tem momentos de dar uma pausa, olhar o que a gente está fazendo bem, o que a gente está fazendo mal, né? Vamos recalcular a rota, o KPI não está sendo atendido, vamos, né? Então, é importante. Então, ter esses KPIs à mesa sempre e visual para todo o time de projetos. A gente normalmente faz um trabalho, né, Wagner, de organizar esses KPIs aí do ponto de vista da função que o PMO tem para a organização. Então, se ele é um PMO estratégico, naturalmente ele vai medir coisas que mostrem a aderência dos projetos estratégicos conectados com o interesse e o plano da organização como um todo. Então, você vai medir ali, por exemplo, um KPI que diz respeito a quantos projetos estratégicos estão em dia, quantos estão no backlog, quantos estão atrasados, quantos terminaram com sucesso do ponto de vista de orçamento atendido, prazo atendido, e assim por diante. Esses, inclusive, são genéricos, né? Servem para todos os 3 níveis ali. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um PMO estratégico, é natural que se uma empresa, por exemplo, tem lá nos direcionamentos estratégicos, que ela tem que ir para o mercado com um go-to-market muito mais agressivo, muito mais rápido, um KPI com certeza seria demonstrar que os projetos, na medida em que eles estão sendo feitos, eles estão ganhando velocidade, estão ganhando aceleração nesse go-to-market. Então, vira um KPI estratégico uma medição de velocidade de execução e de entrega dos projetos como um todo. Ou por lessons learning, por você já ter aprendido algumas coisas, e aí você cria kits ali para facilitar a vida, né, no dia a dia do projeto, ou você simplesmente faz um leverage, que é um negócio um pouco mais complexo, aonde você cria camadas de projetos e deixa relativamente pronto para trazer esses projetos, esses resultados como subcomponentes dos projetos mais complexos e dar uma aceleração mais intensa, né? É meio difícil falar disso porque a gente tem programas, né? Você tem o portfólio do projeto inteiro e às vezes um programa ele pode ter muitos projetos Sim. associados, inclusive com dispersões geográficas muito grandes. Nós fizemos um estudo de caso para um cliente em 2014, para você ter uma ideia, entre 2014 e 2015, e o negócio era tão grande que ia precisar de 164 gerentes de projetos Nossa senhora. para tocar o programa, né? Para você ter uma ideia. Então, às vezes a gente se surpreende com situações muito complexas e com muitas variações, né, de indicadores e de controles. Se a Sim. gente estivesse falando já de um projeto mais operacional, muitas vezes o que o cliente quer medir do ponto de vista de indicador é só se ele está conseguindo, por exemplo, fazer projetos que são mais simples, ao invés de ter um gerente de projeto tocando cada projeto, ele bota lá um gerente de projeto tocando 3, 5, às vezes até 7 projetos simultaneamente, e ele fala, ó, meu indicador é a quantidade de projetos simples tratados por gerente de projeto. Então, é um indicador que é mais operacional, né, por exemplo, né? E tem, obviamente, aqueles indicadores que são complexos pra caramba, né? Que é as perguntas que muitas vezes a gente ou não consegue responder, ou apanha bastante para responder. Você já deve ter passado por isso também, né, Wagner? Que é assim, né? Você tá tocando lá o PMO, tá lá 1 ano, 2 anos, 3 anos tocando o PMO e tal. Aí troca o diretor financeiro da empresa, troca o CFO. Aí chega um CFO novo, fica lá observando, vê os reportes todos, etc e tal. Aí, chefe, você quer fazer uma pergunta, né? Aí ele fala assim: ah, eu tenho uma pergunta só para fazer. Eu quero saber o seguinte, né? Agora que a gente já fez tudo isso de projetos aí, e já que eu já gastei 10 milhões de dólares, só para dar um exemplo, né? Os últimos projetos que a gente fez, né? Eu gostaria de saber quantos dos 10 milhões de dólares que eu investi eu realmente estou usando dos projetos que a gente executou e terminou. Pô, como é que você vai responder uma pergunta dessa, né? Então, tem perguntas que não são triviais de responder, mesmo se tratando de potenciais indicadores, né? Então, acho que a gente não dorme
sossegado quando o assunto é indicador, viu, Wagner? Aqui entre Com nós certeza. sempre tem um jeito de medir, de um jeito que é mais importante para um ou para outro stakeholder e que desafia muito a nossa inteligência, né, a nossa capacidade de retratar de fato, né, aquilo que está acontecendo no contexto do PMO. Com Mas certeza. os indicadores são nossos aliados também, né? Ele ajuda a Ah, gente sim, a mostrar que realmente estamos gerando valor ali para a organização. É isso aí. muito bem. Tem que medir, né, o Zé Maurício e Martinho. Eu não sei bem quem é o proprietário dessa fala, né? Quem não mede, não gerencia, mas eu ouvi com o Falcone, mas depois soube que era é do Peter Drucker, não, Do Drucker, original é é do, Drucker. é do Drucker, né? É, Então, assim, e isso é verdade. Se você não mede, você não tem a visão, né? Para onde você vai, como tomar a decisão em certos momentos. Para a gente É, fechar aqui, ó, tenho uma pergunta aqui do Carlos Guimarães, que ele fala o seguinte: boa noite, José, Martinho e Wagner. Quando falamos de PMO Value Ring, podemos considerar o framework também para VMO? sim. Hoje é o VMO. O que é o VMO? É a evolução do PMO, do escritório de projetos, né? Então, é o que realmente gera valor, né? Se você tem a metodologia ou não, mas que você esteja, né? Desde que você esteja entregando valor para o seu principal stakeholder, ok, você, né, está alinhado com ele e você está gerando esse valor. Mas o Valoring tem total conexão com o VMO. inclusive Excelente. é uma excelente base, um excelente ponto de partida para transformar o PMO num VMO, né, Zé? Sim, Tem uma série de serviços e de definições que são extremamente úteis e que ajudam, né, a organizar essa mudança de conceito no PMO. Né? Que maravilha, gente. Ó, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Passa rápido demais, faltam 3 minutinhos aqui. Até Voou. passei um pouco do horário, porque geralmente eu termino 10 minutinhos antes. Mas vamos lá, assim. Primeiro eu quero deixar aberto para cada um de vocês aqui falar as suas considerações finais, suas recomendações para a turma e despedir de quem está com a gente aqui ao vivo e também das pessoas que vão assistir as gravações, que isso vai ficar disponibilizado tanto nas redes sociais quanto na plataforma oficial. Tá? Vamos começar agora pelo Martinho, Martinho Santos. Opa, obrigado. Wagner, obrigado aí pelo convite, né, por trazer a gente para essa oportunidade. É a primeira vez, eu espero não estar fazendo um papelão muito feio aqui. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, desculpa a vergonha que eu passei, tá? É a primeira vez, então dá um desconto. Gratidão aí ao Zé Maurício por participar e trazer os temas aí em que ele é expert, né? Como é o caso do Velo Ring. E comentar aqui, né, Wagner? Acho que é importante deixar claro que a gente está vivendo um momento no mundo inteiro onde a necessidade de bons profissionais de gerenciamento de projeto é muito grande e só cresce, né? Então, para quem está nos ouvindo e tem interesse em se desenvolver na área, pode abraçar porque tem muito espaço para trabalhar, falta profissionais qualificados para esse segmento, para esse desafio, né, que é gerenciamento de projetos como um todo, e ao mesmo tempo a gente está vivendo um momento onde tem uma incerteza muito grande em alguns aspectos, porque com a questão da chegada da inteligência artificial, cada dia tem uma novidade em relação a até onde vai o papel do gerente de projeto, aonde começa o papel da inteligência artificial no gerenciamento de projeto e como que convive bem esses dois. Eu acredito que não vai demorar muito, Wagner. A gente vai ter uma situação mais ou menos assim, olha, nós vamos ter um head do PMO, que é um gerente de projetos sênior, bem tarimbado no mercado, com grande domínio das principais metodologias, dos principais frameworks e das melhores práticas de modo geral, provavelmente trabalhando com um time de IAs produzindo e tratando os projetos, ou seja, a gente vai ter algumas mudanças muito interessantes nesse sentido e não vai demorar muito, viu, pelo andar da carruagem, tá? Agradeço aí a atenção de todo mundo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, esclarecido um pouco, e fica aí o canal aberto, precisarem tirar dúvida, conversar,
é só acionar a gente lá pelo site que a gente entra em contato. Maravilha, Martinho. José Maurício. Bom, Wagner, também gostaria de agradecer o convite, né, de participar. Minha primeira vez também aqui, fiquei um pouco nervoso, comentei com ele no início, mas deixo aí aberto também meu contato para quem quiser, né, aprofundar um pouco mais, conhecer. O cara despertou interesse, né, eu queria buscar essa certificação, buscar aprender, também pode me procurar. E é isso, assim, aí eu deixo uma dica para quem, né, trabalha com projetos, cara, desenvolvimento constante, estudem, né, se atualizem. Temos agora uma ótima oportunidade, né, do evento que o Wagner está organizando. Então, Perfeito. assim, é uma ótima oportunidade para se atualizar e, cara, com isso é sucesso na certa. Obrigado mais uma vez. Um abraço para todos. Que maravilha, excelente. José Maurício, Martinho, que muito obrigado, em nome também da Cris Valente, que é uma das responsáveis pelo VMO Experience. Deixa aqui a nossa gratidão por você terem aceito estar conosco aqui e por ser o patrocinador do nosso grande evento, a segunda edição do VMO Experience, tá? E em breve, com certeza, vamos marcar outras que vocês, assim, se essa foi a primeira vez de vocês, já tô sendo ansioso para a próxima, porque foi muito bom. Quando a gente tem propriedade na fala, sai natural, né? Fica tranquilo, foi muito bom, tá? Obrigado, Wagner. Com- Muito obrigado com- mesmo. Obrigado, Wagner. Um Maravilha. abraço. Bom descanso para vocês e até a próxima. Um abraço, Tchau, tchau. pessoal. Até a Um próxima. Tchau. abraço. Tchau, até a próxima. Excelente, gente, muito boa a apresentação aqui que nós tivemos hoje, bate-papo na realidade, e vamos marcar mais temas, tá? Porque essa turma da Onset tem um conhecimento maravilhoso para trazer para vocês, tá? E vamos lá, como eu falei, para quem está nas redes sociais e quiser o certificado de participação desse encontro, dá tempo de vir para Digital Edu ainda, tá? É só digitar no navegador digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito e entrar na live de hoje. No chat, eu vou passar daqui a pouquinho, só vou dar as informações gerais aqui agora para vocês, tá? Vou colocar o link no chat da Digital Edu. Você vai emitir, vai clicar e vai emitir o seu certificado na hora, ok? O que eu quero falar aqui agora é sobre o evento VMO. O evento VMO, vou até compartilhar minha tela aqui com vocês de forma rapidinha. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Vamos lá, vou deixar até na tela aqui o site, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o evento. VMO Experience. Compartilhar. A tela, ok, vocês já devem estar vendo aí a minha tela, né? Então aqui, ó, deixa eu dar um F11 para ficar maior, ó. Aqui nós temos o site, que é o vmoexperience.com.br, tá? O evento vai ser de 27 e 28 de maio agora, das 9 às 22 horas. Gente, é uma imersão, ok? São conteúdos, assim, para você sair dali com vários insights, tá? Então aqui fala um pouquinho sobre o evento, a quem se destina, né? Aqui você conhece o site da Onset, patrocinadora do nosso evento, as empresas que são apoiadoras. E aqui nós temos os palestrantes já confirmados. Olha só fera. Abertura com Américo Pinto, vai falar sobre o valor do PMO, desvendando o que realmente importa. Antônio Muniz, a Cris Valente, Daniel Nunes, Fernanda Fischer. Gente, não vou falar tudo de todos, porque não precisa, vocês podem acessar aqui para conhecer os temas de cada uma das palestras, tá? Fernando Bartelli, Flávio Liboni, grande Hélio Costa, que vai também fazer um workshop, uma palestra mais um workshop, tá? O Johnny Santos, aqui também o Júnior Rodrigues, o Zé Antônio Siqueira Júnior, o Marcelo Antonelli, que também vai fazer uma palestra e um workshop, vai ser bem interessante também, tá? O fechamento no segundo dia com o grande Mário Trentin, a Miriam Leite e eu, que vou ser o apresentador desse programa maravilhoso, tá? Como eu faço todo ano. Para você poder participar,
aqui tem a programação completa, né, dos 2 dias, ó, tá aqui, é só você clicar. O valor R$ 420, é um valor único. Você vai ter acesso, deixa eu ampliar aqui, ó, aí, ó, para ficar mais visível. Você vai ter acesso ao evento ao vivo, nos 2 dias, tá? Acesso às gravações por 1 ano, participar dos workshops à tarde e também vai ter o certificado de participação, ok? Então, como que funciona? São 22 horas, se eu não me engano, de evento como um todo. E para cada. Não são. Peraí, deixa eu fazer a conta aqui, gente. Aqui embaixo deve ter as perguntas. Ó, vamos ver. Posso reportar PDU? Sim. Como? Quantas horas? Aqui, ó, 14 horas, tá? Do evento em si, só palestras, tá? Mais 3 horas para cada workshop que você conseguir participar. Então, pode ser até 20 horas, são 20 PDUs que você pode lançar no posterior ao evento. Então, você pode usar o certificado para horas complementares, para poder reportar PDUs ou outras certificações que você tenha que necessite de comprovação, tá? Então, aqui, olha, interessante, o pessoal fala comigo assim, costuma falar assim, Wagner, como que eu vou participar de um evento de 9 às 22 horas? Eu falo assim, olha, você não precisa participar 100% ao vivo, tá? Por quê? Tem gente que participa? Sim, várias pessoas. Tem um evento nosso, por exemplo, que é o Conan GP, que a gente faz de 9 às 22, era 4 noites direto, 4 dias direto. Tinha gente que participava dos 4 dias de 9 às 22 horas. Agora caiu para 3 dias. Aqui são 2 dias, tá? Então tem gente que participa o tempo todo. Porém, vem a dica. Você assiste o que você pode assistir ao vivo. Depois que acabar o evento, nós vamos disponibilizar a gravação para você. Você assiste a gravação e solicita o certificado. Acabou. Simples, tá? Mesmo por ser um evento online, mesmo que você assista só a gravação, você vai solicitar o seu certificado de participação. Essa é uma das vantagens de um evento online, tá? Então, fica a dica para vocês aí. Ah, Wagner, eu consegui assistir só de manhã. Beleza, assiste de manhã, nos 2 dias, ao vivo, que você pode. Depois, as palestras da noite, por exemplo, você participa de forma assíncrona. Tá? Agora, o workshop não. O workshop já não tem como. Nós vamos disponibilizar a gravação do workshop? Vamos disponibilizar, tá? Vai ter acesso por 1 ano também e tal. Porém, o certificado do workshop é só para quem estiver ao vivo no workshop, tá? Vamos deixar bem claro isso. Então, o workshop é na parte da tarde e palestras na parte da manhã e à noite, tá bom? Então, entra no site, tá? vmoexperience.com.br, tá? E saiba mais, tem aqui algumas perguntas que podem ser sua dúvida, você pode sanar elas por aqui, ou então entrar em contato com a gente pelos nossos telefone, por e-mail, que está no site também, ok? E é isso, gente. Vou compartilhar para vocês aqui agora o link para vocês obterem um certificado de participação, tá? Lembrando que copiar link, tá aqui. A partir do momento que eu coloco esse link no chat aqui na Digital Edu, ele vale por 5 a 6 minutinhos, tá? Ele expira, tem um token único no endereço, então ali vai expirar e não tem como você emitir posterior a isso. Tá? Então é o seguinte, quem está nas redes sociais e quiser emitir o certificado de participação desse encontro aqui hoje, vem para cá agora, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali rapidinho, entra na live de hoje e o link vai estar lá te esperando, tá? Se chegar aqui até, por exemplo, 20h15 mais ou menos, por aí 20 horas e 15 minutos, agora são 20 horas e 9 minutos, tá bom? Então, valendo a partir de valendo a partir de agora. Tá aí, ó, o link está no chat, o pessoal poder emitir. Para quem nunca emitiu o certificado na Digital Edu, tá? Assim que clicar nesse link, vai
pedir para você colocar o seu nome da forma que você quer que saia do certificado, tá bom? Esse nome que você vai colocar nesse campo não altera o seu nome no chat, não altera o seu nome em nenhum outro lugar da plataforma, é só para certificado, tá? Então, a dica que eu dou é que você coloque o seu nome completo. E tome cuidado para não colocar tudo minúsculo, porque ele reconhece o que você escreve. Senão vai sair no certificado tudo minúsculo. Ou coloca tudo maiúsculo, ou coloca com a primeira letra de cada nome de forma maiúscula, o resto minúsculo, tá? Então fica essa dica. Uma vez preenchido, você não consegue alterar mais, tá? Isso trava. Então amanhã, quando você for emitir um outro certificado aqui na Digital Edu, esse nome já vai aparecer travado. Então, Wagner, mas eu errei o nome, por isso estou pedindo cuidado. Se errar, faz parte. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail e pedir a alteração, tá bom? Aí a gente altera aqui para você. Por que nós fizemos isso? Para evitar que pessoas emitam para outras pessoas. Já aconteceu isso no passado, devido à forma que a gente fazia aqui, mas hoje isso não acontece mais, tá bom? E é isso aí, gente. Foi um prazer ter vocês com a gente. Hoje nós não vamos ter o nosso programa de gestão de projetos, porque eu quis trazer o tema como um todo aqui, que às vezes fica encavalando os dois workshops, as duas lives, e acaba que a gente fica corrido em uma, corrido em outra, e nenhuma sai perfeita. E hoje foi maravilhoso, com a participação do José Maurício, também do Martinho, e quero agradecer aqui, que está ao vivo com a gente também aqui, a Lidiane, do time da OnSet, que fez todo o alinhamento, né, entre a gente, o alinhamento do bate-papo, tanto com o Zé Maurício, quanto com o Martinho. Gratidão, Lidiane, sucesso. Gente, até a próxima, e qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um abraço. Bem-vindo à OnSet Tecnologia, referência em serviços de gerenciamento de projetos, tecnologia da informação e comunicação. Com quase 3 décadas de experiência, temos aprimorado constantemente. Investimos em pessoas, tecnologias de ponta e processos rigorosos para garantir que nossas soluções sejam eficazes e adaptáveis às demandas específicas de cada cliente. Comprometidos com a entrega de serviços de excelência em gerenciamento de projetos, escritório de gerenciamento de projetos, PMO as a Service, serviços profissionais, desenvolvimento e suporte de sistemas e aplicativos e serviços gerenciados para infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. Ao integrar inovação e excelência operacional, asseguramos resultados que superam as expectativas dos nossos clientes, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade. Juntos, criamos um impacto positivo que transcende os negócios, transforma vidas e contribui para um futuro sustentável.